Aleluia. Ok. Aleluia. Abra 2 Crônicas, capítulo 7, fazendo favor. 2 Crônicas, capítulo 7. Grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Toda vez que eu preguei aqui nessa igreja, eu preguei embaixo naquela mesinha que sempre teve aqui. Estou até com saudade da mesinha. Não estou aqui em cima para demonstrar que sou uma pessoa melhor, sou a mesma pessoa que sempre pregou lá embaixo. É só para o vídeo ficar um pouquinho melhor. Mas eu louvo a Deus pela sua vida e por essa igreja tão especial que faz parte do meu ministério. Porque nessa igreja, talvez você não sabe, a primeira vez que eu ministrei aqui foi no dia 3 de dezembro de 2002. E eu ministrei a mensagem de número 941. Hoje eu estou ministrando aqui a mensagem de número 3744. Então, para nós é uma honra muito grande estar nesse lugar, a saber que Deus vai muito nos falar. Amém ou não? Amém. Vocês abriram 2 Crônica, capítulo 7? Amém ou não? Amém. Ok. Se vocês não falar amém enquanto eu estiver gravando, depois eu gravo tudo de novo, tá bom ou não? A última vez que nós fizemos um vídeo, não deu certo, e a gente foi fazendo de novo, terminamos 5h30 da manhã. Não tem problema nenhum. O que eu tenho visto, veja só, nas minhas viagens, são pessoas dizendo que nós estamos vivendo tempos difíceis. E quando nós falamos que estamos vivendo tempos difíceis, nós lembramos de imediato da falta de água. Porque tem muita gente vivendo esse tempo difícil. Tem cidades que têm água dia sim, dia não. Tem cidades que só vem água depois das 8 da noite. Então eu não sei qual é o seu tempo difícil, se é a falta de água, porque não é para todo mundo que falta água. No meu caso, lá em Campinas, eu tenho água. De repente, o seu tempo difícil é outro. Falta de dinheiro, ou falta de paz, falta de saúde, falta de segurança. Eu não sei qual é o tempo difícil que você está vivendo nesse presente momento. Há tempos difíceis que é a harmonia no seu relacionamento. Tem pessoas vivendo situações difíceis no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado. E há tempos difíceis na família de pessoas que ainda não foram alcançadas. Pessoas que ainda não são salvas, porque nós ainda não falamos do Evangelho como deveríamos falar para essas pessoas. Por que isso acontece? A Bíblia tem resposta para tudo. E 2 Crônica 7, 14, Deus nos ensina. Deus traz uma revelação. Qualquer revelação que você queira da parte de Deus, preste bem atenção. Quando alguém te entregar esta revelação, precisa ver se a pessoa está lendo Bíblia. Se a pessoa falar, olha, eu tenho uma revelação, está na Bíblia, toda a revelação que você precisa está na Bíblia. E esta revelação que está aqui na Bíblia é um ensinamento, e nós temos que ter a atitude de aprender sempre com Deus e ser aluno sempre dele, vai te explicar por que o povo de Deus passa tempos difíceis. Diz aqui, 2 Crônica 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, está falando de nós, não está falando pessoas de outras seitas, pessoas que não adoram o Deus que nós estamos adorando nesse local. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esse humilhar aqui não é agora por ser final de ano, essas reportagens que a televisão mostra, que entram em lugares mais simples, como favela e outros lugares, e mostra que mora um povo humilde. Esse povo que faz essa reportagem, na verdade, não conhece o povo que mora lá. Porque quem conhece favela direitinho, sabe que em favela tem gente que mora lá e não é nada humilde, não. E, ao contrário, tem gente que mora em lugares mais sofisticados, que são pessoas humildes. Aqui, o humilde que está falando é se humilhar diante de Deus. Reconhecer o senhorio do nosso Deus. Então, Deus está falando assim, já que você chama eu pelo meu nome, faz o seguinte, se você se humilhar, se você me buscar, e se você orar, e desviar dos seus maus caminhos, ou seja, desviar do seu pecado, então, se tem a palavra então, é uma condição.
Se você fizer tudo isso, humilhar, orar, me buscar e desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho visto, nesse tempo de ministério, que o que falta no meio do povo de Deus são pessoas constantes. Nós temos pessoas constantes na igreja só de domingo, só em eventos especiais. Muitas vezes a pessoa trabalha numa empresa e os outros que estão na empresa não identificam aquele elemento ser evangélico. Ele acha que é de qualquer outra seita, menos evangélico. Quando a pessoa vai falar, eu sou evangélico, muita gente fala, eu não sabia, eu trabalho há 15 anos aqui, eu também sou, eu não sabia que você é. Então as pessoas não são constantes, porque elas dão um testemunho no trabalho, é um, em casa é outro, na escola é outro. Nós teríamos que ser mais constante na presença de Deus para não viver tempos difíceis. Ser pessoas que se humilham diante de Deus, pessoas que oram, pessoas que verdadeiramente buscam Deus, não só de domingo, mas os 365 dias do ano. Porque, irmão, ser usado por Deus, Deus usa qualquer um. Deus usa o crente e o não crente, é só você ler Bíblia. Deus usou Nabucodonosor, usou a mula, usou Faraó, ele usa quem ele quiser. Ele usa o certo e usa o errado também. Agora, a diferença entre ser usado e aprovado é que faz a diferença. Por isso que muitas vezes a pessoa ela é usada, mas tem o casamento dela desestruturada. Ela usa um púlpito para pregar, mas deve para todo mundo. Ela é usada para louvar a Deus nos seus instrumentos, é um levita, mas tem uma vida completamente errada diante de Deus. Ela é usada, mas ela não é aprovada. Então, o que eu quero provar para você através dessa ministração? Que você pode ser aprovado por Deus e usado ao mesmo tempo e ter uma vida boa enquanto viver nessa terra. Amém ou não? Amém. Agora, eu quero dizer para você, abra o Salmo 23. Eu quero dizer para você que talvez você venha buscando uma resposta, principalmente quando se trata de uma campanha que está sendo feita aqui nessa igreja. As pessoas sempre buscam uma resposta para a sua vida. E eu quero afirmar para você que Deus vai liberar uma palavra específica nessa igreja aqui hoje. E sempre que nós buscamos uma resposta, a resposta vem através da palavra. Então Deus não quer hoje à noite falar no coletivo, Ele quer falar individualmente. E a resposta que nós procuramos, ela nunca vem de baixo para cima. Ela sempre vem de cima para baixo. Eu não sei as condições que você está, porque eu não conheço individualmente cada um aqui. De repente você pode estar na fonte, no monte, você pode estar na fornalha, no vale, você pode estar no deserto, pode estar no poço. Missionário, eu estou no poço. O poço é um lugar bom, não é ruim não. Porque na verdade quando você está no poço, não tem lugar para você olhar. Se olhar para baixo, você vai se decepcionar, não vai nem querer tomar água, porque tem muito inseto, às vezes tem até barata. Se você olhar nas laterais, é só terra. O melhor lugar para se olhar quando está no poço é para cima. E é de cima que vem o nosso socorro do Senhor que fez o céu e a terra. Aí você fala, missionário, mas tem coisa pior que o poço? Não seria, porventura, o vale? Depende, irmão. Quando você lê as Escrituras, porque muita gente diz que está preparado para a vinda de Jesus, está preparado para o arrebatamento, mas na verdade não está não, porque nem Bíblia lê. Quando você lê a Bíblia, você vê que até o vale, se você tiver, não é um motivo de você ficar com medo e em pânico, porque Deus atravessa o vale com você, e isso é bíblico. O Salmo 23, versículo 4 diz assim, é a palavra dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como é que você pode não temer, irmão, mal algum, se você está no vale da sombra da morte? É que para ter sombra, não pode ser à noite. Não existe sombra à noite. Você pode andar à noite, como que vai ter sombra? Sombra só tem de dia. E por que tem sombra de dia?
Porque tem luz. A luz reflete na pessoa e forma uma sombra durante o dia. Isso significa que mesmo você estando no vale da sombra da morte, a luz divina do nosso Deus sempre estará sobre você e Ele estará atravessando o vale da sombra da morte com você. Diga glória a Deus. Então, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. A tristeza, ela sempre vai te alcançar. Não tem como não. Ou é nas finanças, ou é no relacionamento, ou é uma conta que você não consegue pagar, ou é na saúde. Ela sempre vai te alcançar. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção que essa palavra que nós vamos ministrar, ninguém pode tirar ela de você. A pessoa pode tirar o seu carro, o seu dinheiro, tirar a sua casa, pode roubar tudo de você. Mas uma coisa ninguém consegue tirar de você é o seu conhecimento. E Deus vai te dar um conhecimento aqui, mostrar para você, que se você estiver passando na rua, alguém roubar você, pedir seu tênis, você pode descer um quarteirão abaixo, ou 2 ou 3, e ver seu tênis lá na esquina. Aí você vai ficar sem entender. Ué, o camarada roubou meu tênis e jogou o tênis aqui. E aí você está descalço, vai pôr o tênis e vai entender que você calça 43, ele calça 40, não serviu para ele. Ele jogou fora. Essa mensagem, ela só serve para você. E ela pode mudar a história da tua vida se você acreditar nessa palavra e se você colocar isso em prática. Porque às vezes, para a tua vida dar certa, só falta um pequeno apertozinho, um pequeno ajuste. Sabe aqueles parafusos quando está espanado? Até em cabo de frigideira, se está espanado, você pega, ela vira em falso assim. Você tem que apertar e não acha a chave de fenda, você aperta com a faca mesmo. Quando as coisas estão meia espanada, não vai. Eu vejo lá uma panela que eu tenho de fazer pipoca, e às vezes eu estou rodando em falso, não roda pipoca nenhum. Aquela lâmina que fica assim, solta o parafuso. Outro dia quase comi pipoca com parafuso, solta aquele negócio lá e não... É só um ajustezinho. Por que eu estou falando isso? Porque minha esposa comprou um chuveiro, presta atenção, eu vou te ministrar a sua vida com esta explicação. Ela comprou um chuveiro enjoado. O chuveiro custa mais de R$350. Ele tem controle de temperatura e velocidade de água. E de repente esse chuveiro, ele tem um tipo de um cabo na parede que é controlado internamente com um cabo de aço. E mexe, regula, ele rebentou. Rebentou internamente, ninguém viu, o chuveiro ficou quente. E como eu moro em apartamento, minha esposa falou, desliga a chave só do chuveiro, a hora que eu for tomar banho. Porque está muito quente, pelando e está calor. Só que todo mundo no prédio sabia a hora que minha mulher ia tomar banho e a hora que ela terminava de tomar banho. Por quê? Ela gritava, desliga o chuveiro aí, desliga a chave que eu vou tomar banho. Então todo mundo no prédio sabia, a mulher vai tomar banho. Pode ligar de novo que eu terminei de tomar banho. E isso foi rolando meses. E de repente o chuveiro acabou de arrebentar, ficou frio. E em Campinas começou a fazer frio também. Como que ela ia tomar banho frio? Com o chuveiro frio. Aí ela começou a esquentar a água no balde. E tomar água de balde. Não sei se você já tomou banho de balde. Já tomou? É interessante. Minha esposa toma porque ela vem do sítio, isso aí é normal para ela. Então ela pegava um balde, esquentava a água. E aí eu entrei na onda também. Tomava, mas no meu caso tinha que ser 4 baldes para lavar só esse lado aqui. Um balde, ela é magrinha, tomava tal. Aí minha filha, como estuda fora, numa outra cidade, faz faculdade federal, educação especial, ela chegou, falou, preciso tomar um banho, que eu vou encontrar com meu namorado. E quando ela foi tomar banho, ela gritou do banheiro, o que é isso aqui? Está gelado. Aí minha esposa falou, não, é só esquentar a aguinha, pôr no balde, você vai... toma banho de balde. Ela falou, que baixaria é essa? E eu só ouvindo, porque eu queria aprender com aquela situação. Como que eu vou tomar banho de balde? É que quebrou o chuveiro. Vocês não poderiam procurar um assistente técnico? Foi onde despertou essa ministração. Foi onde eu vi que poderia tirar um proveito disso. Ela disse, você não poderia procurar uma assistência técnica para consertar o chuveiro? E eu pensei comigo, e se houvesse uma loja de assistência técnica para ser humano? A pessoa chegava na loja, falava, olha, eu não tenho paz. Aí a pessoa colocaria uns fios na mão assim, vamos medir você, vamos testar. Ah, é uma válvula sua que está emperrada. Aí trocava a válvula, você saía da loja, já estou cheio de paz. E se tivesse uma loja de assistência técnica para casamento?
relacionamento. Se bem que já existe, né? Floricultura e loja de joia, né? Mas se houvesse essas coisas, e aí eu fui ler a Bíblia. Sabia que tem uma loja de assistência técnica para ser humano e está registrado dentro da Bíblia? Vamos começar abrindo Isaías 64. Parece piada, né? Mas é tremendo. O Senhor dos Exércitos está aqui, amém? Amém. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, por isso nós não devemos temer nada, absolutamente nada. Eu poderia, junto com o pastor, distribuir dinheiro para essa igreja aqui, como fez uma igreja aí, distribuiu um cheque de R$500 para cada membro, no intuito dos membros comprar material e ajudar as pessoas necessitadas. Tem uma igreja que fez isso. Eu poderia aqui com o pastor distribuir aí, digamos, R$50 para cada um. Eu distribuiria para 2, 3, R$50 e o pastor para o restante da igreja. Aí, talvez resolveria o problema de alguns que está pensando em comer uma pizza, mas quem tem uma dívida grande para pagar segunda-feira não ia resolver o problema. E talvez alguns aqui resolveria, porque está precisando colocar crédito no celular, resolveria. Mas sabe que nem sempre dinheiro resolve a situação da pessoa? A melhor forma de você ajudar um ser humano é ensinar ele a pensar. É isso que eu quero fazer com você. Sabe onde está a casa de assistência técnica para ser humano? Na casa do oleiro. Por isso que eu trouxe esse vaso, que eu quero aqui exemplificar e ensinar você a resolver certas questões da sua vida. A casa do oleiro é a loja de assistência técnica para o ser humano resolver as suas questões, os seus problemas. A Bíblia diz, Isaías 64, para você que abriu, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Até aí tudo bem, a igreja concorda com isso, amém ou não? Ok. Nós, o barro. Mas como assim, missionário? A gente é barro. A gente veio do pó e do pó vai retornar. Nós somos barro. Fomos feitos do pó, do barro. Tudo bem até aí? Ok? E tu, o nosso oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Ok ou não? Então o texto diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Ou seja, a obra final é o vaso. Então nós somos vasos nas mãos de Deus. Inclusive a Bíblia diz que o vaso não pode questionar o oleiro. Ou seja, você não pode ficar questionando, eu não estou contente com a minha perna, minha barriga é muito grande, meu cabelo é estranho, eu não tenho cabelo, minha orelha é meia torta, porque você vai contrário à palavra. Porque se você quer ser renovado e moldado por Deus, Ele não muda de fora para dentro, Ele muda de dentro para fora. Ele começa do caráter para fora. E nós vamos ver isso na Bíblia, abrindo em Jeremias 18. Abra, por favor. Vou levá-lo a uma reflexão de Jeremias 18. Deus mostra aqui para Jeremias a forma de como ele trabalha com o povo. Deus mostra aqui nesse texto, Jeremias 18, a forma de como ele trabalha conosco. Como Deus molda as pessoas, presta bem atenção, hein? Que querem ser usadas por Ele. Eu, particularmente, nunca tinha visto essa irmã que veio aqui na frente dar abertura em culto, nem orar, nem ler texto bíblico, que geralmente quando vinha de semana já passava a palavra direto para mim, né? E eu confesso, irmã, que eu gostei muito da forma que Deus te usou. A gente vê que a irmã subiu, não subiu de qualquer jeito, sabe? Porque o que nós temos hoje é muita gente fazendo a obra de Deus relaxadamente. A gente vê que a irmã está até descalça. Olha só, sabe, irmã, isso é uma coisa muito séria. A irmã está muito à vontade na presença de Deus. Isso é muito bom, irmã. Eu aprendi muito com a irmã, porque nós precisamos de pessoas como a irmã, verdadeiros adoradores. Por quê, irmã? Porque Deus levanta músico, Deus levanta missionário como eu, Deus levanta pastor como pastor,
Deus levanta pregadores, mas adoradores Ele procura. E a irmã é uma adoradora. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está aqui, nas mesmas condições que a irmã, que quer ser um vaso de honra, você não precisa ser um vaso de honra só na obra de Deus. Que a obra de Deus começa dentro de casa. Você começa a fazer missões dentro de casa. Não aquela mania que o povo tem, eu vou fazer a obra de Deus na África. E nunca foi nem em Vinhedo, nem em Valinhos. Não conhece o que é fazer uma viagem dessa. Tem que ter muito preparo. Tem pessoas que não lê Bíblia inteira, que são muitas as pessoas nesse país que nunca leram a Bíblia inteira, que se for fazer um inventário da sua vida nesse final de ano, ele trocou de roupa, passeou, comeu muito, foi no cinema, mas Bíblia mesmo, louvor e tempo de oração e jejum é zero. Então, nós precisamos dedicar mais à leitura da palavra. Você vê que quando a irmã veio ler o texto, é um texto que ela não leu no meio do caminho, que eu sou totalmente contra esse negócio. Deus falou comigo enquanto eu estava vindo para cá, e eu vou falar para você. Não, tem que ter preparo, irmão. Uma mensagem dessa, para gravar como nós estamos fazendo, a gente já vem pregando ela há 6 meses, para ir lapidando ela, para oferecer o melhor, não é para o ser humano, oferecer o melhor para o Senhor. Porque eu acredito assim, quando você está ouvindo um DVD como esse, e você não queria ouvir essa mensagem, mas você fica prestando atenção no Senhor, Ele fala com você o assunto que você queria ouvir, mesmo eu não falando aquilo que você gostaria de ouvir. Presta bem atenção como funciona. Você vem com o coração aberto para ouvir uma mensagem, mas o seu problema é outro, que você está desempregado, você precisa de um emprego urgente segunda-feira. E eu estou pregando um assunto aqui que não tem nada a ver com o emprego. E de repente o Senhor vai te falando, fica tranquilo, segunda-feira você vai na rua tal, número tal, sabe aquele camarada que você conheceu na infância? Ah, lembrei, pode falar para ele que ele vai empregar você, inclusive você vai ganhar 5 mil, é só no vale, tá? E aí você, aleluia, Deus fala quando você está com o coração pronto a ouvir Deus falar, amém ou não? Então, presta atenção na revelação na palavra rema. A casa do oleiro é a igreja, o oleiro é Deus, e nós somos o vaso. Então, a igreja tem vários tipos de vaso, não é todo mundo igual. Nós temos na igreja vaso de todo tipo e com todo tipo de problema. Nós temos vasos faltando pedaço, trincado, vaso quebrado. O pior dos vasos é o rachado, porque em vaso rachado não segura unção. E geralmente os rachados, eles gostam de fazer rachadura na igreja, né? São as pessoas que têm a unção de abrir salão, ou seja, de abrir salão, dividir a igreja e montar outra igreja. Esse vaso é complicado. Mas se você é um vaso que anda trincado, quebrado, saiba que você só está assim porque as pessoas tacaram pedra em você. Isso é ruim, missionário? Não, ruim é quando parar de tacar. Porque enquanto está tacando, porque as pessoas só tacam pedra em árvore que tem fruto maduro. Eles estão vendo a diferença na tua vida. E qual é a tua tranquilidade? É que você vem sempre para a igreja. E se você vem sempre para a igreja, o oleiro pode moldar você de novo. Cada oleiro tem uma forma de trabalhar. E como Deus trabalha, missionário? É só você ler a Bíblia de capa a capa, você percebe o agir de Deus. Ele não cola você com durepox. Como que vai colar se você está vivendo uma situação no seu casamento? Ele pega, cura seu casamento, põe no durepox. Vai amarrar a família, pega a sogra, os filhos, pega uma corda e amarra todo mundo? Não é assim. Passa metiolate e assopra. Não é assim. Vai fazer remendo? Muito menos. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus não coloca remendo novo em roupa velha. Então ele molda a pessoa. E Deus essa noite quer ensinar você a estar pronto para ser moldado. Porque para moldar uma pessoa dói. Porque mexe com a área do pecado. E Deus está disposto essa noite a moldar você e fazer você de novo e você sair daqui diferente. Amém ou não? Então Jeremias 18 ensina a você e a mim. Versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo,
veio a Jeremias. Jeremias não correu atrás da palavra. Presta bem atenção e eu vou provar para você o porquê que você está aqui. E não foi o inimigo que te trouxe aqui. Ele bem queria que você não viesse. Mas o Espírito de Deus diz, vai que eu vou falar contigo. E você veio e Deus está falando. Amém ou não? Veja só. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, versículo 2. Levanta-te. Essa palavra é o segredo para a pessoa ter sucesso na vida. Que o sucesso ele é intencional. Você tem que ter intenção de querer ter sucesso. Por quê? Vencedor não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. E você, como um cristão, sabendo que maior o que está dentro de você do que aquele que está no mundo, sabendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e que você pode todas as coisas naquele que fortalece, você não deve desistir. Jesus Cristo não disse para o paralítico, pega a tua maca e dorme, continua dormindo. É só você ler a história de Talita e outros milagres, sempre vem acompanhado da primeira palavra, levanta. Ele não diz, pega a tua maca, eu vou curar você, fica dormindo, fica deitado aí. Quando ele fala levanta, é para a pessoa pegar a maca, jogar fora, levantar, estudar, trabalhar, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu preciso pagar uma conta, e o que você acha, missionário? Você acha que eu consigo? Não sei, é você que vai pagar, a conta é sua. E o que eu tenho que fazer, missionário? Trabalhar, porque tem crente folgado, e Deus não gosta de vagabundo. A Bíblia diz que você tem que comer com o suor do teu rosto. E tem gente que é folgado. A Bíblia diz em Provérbios, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? E às vezes a pessoa fala assim, sabe o que é, missionário? A vida está dura. Está dura nada, irmão. É só trabalhar. Como que Deus pode abençoar uma pessoa que não trabalha? A pessoa vem aqui e fala, eu não trabalho, mas estou cheio de dinheiro, troco de carro todo mês, carro novo. Você que trabalha se desanima. Fala, eu não vou mais na igreja não. Deus ajuda esse camarada, não faz nada, levanta meio-dia, fica até 3 da manhã assistindo televisão. E não é assim que funciona. Deus gosta daquelas pessoas que se dedicam ao trabalho, ao estudo. Porque como é que você vai dizimar, irmão? Tem gente que é tão folgada que dizima com o dinheiro dos outros, irmão. E como é que você pode fazer isso? Então você que trabalha, Deus tem honrado você em 2014, não faltou nada para você, irmão. Você teve o que comer, o que vestir, onde morar. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Presta atenção. Deus disse para o paralítico, ó amigo, cata aí a maca, levanta, meu, vamos carpir o chão, anda. Vai no shopping, corta esse cabelo, compra outra roupa, anda. Se o problema é andar, já que você é paralítico, está parado, então anda. Mas não é para andar, correr atrás de coisas boas, estudar, trabalhar, namorar também, lógico, né? Amém ou não? Versículo 2, então. Missionário, mas eu sou casado. Casado também namora. Eu namoro. Quando eu beijo minha mulher, a gente fica 2 horas discutindo de quem é a dentadura. Versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Você só pode ouvir a palavra de Deus se você descer, irmão. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar, se você se arrepender dos seus pecados. Olha, presta atenção aqui. Eu participei de um culto que o pastor ele foi contratado sobre encomenda, veio de Minas Gerais, na minha igreja. Um homem que fala sobre finanças que eu nunca vi como igual. Falou, mostrou os versículos na Bíblia. Para mim, mostrando na Bíblia e estando na Bíblia, eu acredito. Só blá, 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 não mostrando na Bíblia, para mim não serve. Ele mostrou na Bíblia que eu poderia ser próspero através da palavra escrita de Deus. Aí eu já gostei, porque eu amo a palavra. Aí ele falou, simbolicamente, faz uma bola de papel. Eu sempre ando com caderno, já fiz a bola de papel. Você vai atacar a bola e acertar em mim, como um símbolo que a dívida vai sair da sua vida. E, irmão, eu queria tanto acertar esse pastor, que eu desmanchei meu chaveiro, peguei a parte de aço do chaveiro, eu arrebentei, pus no meio, assim, falei, acerta a cabeça desse pastor aí. Aí ele leu um versículo, que agora não me lembro, que faz muitos anos. Irmão, eu tenho problema no meu casamento? Tenho. Opa, tem bastante até. Tenho problema de saúde? Não constante, mas tem. Porque eu tenho problema de
colesterol bom, ele está baixo, eu tenho que fazer exercício. E o único exercício que eu faço é levantamento de garfo. Então, tem problema onde? Eu tenho um monte de problema, mas se é um problema que eu não tenho, é financeiro. Eu não tenho problema financeiro. Posso ouvir um glória a Deus? Não precisa ficar com inveja, não? Ok, amém, ok. Muito bem. Ok. Porque eu aceitei aquela pregação na minha vida com um aviso do profeta. Olha o que eu estou tentando te dizer, para você levar a sério no que eu estou ministrando. Que você pode ter uma surpresa muito grande amanhã, a hora que você acordar. Veja só, eu não estou falando de coisa pequena, estou falando de gente que não pode engravidar e ter gêmeos. Gente que não tem carro, comprar o seu carro. Presta atenção, porque enquanto você não fizer isso, o ímpio está nadando no dinheiro que é nosso, morando em casa que é nossa, andando em carro que é nosso, e comendo comida boa, e a gente está comendo zoião e dando glória a Deus. É duas misturas, gêmea e clara. Então, o que eu quero dizer para você é que aquele pastor falou, você vai jogar e falar que não quer mais dívida. E eu joguei, acertei a barriga dele, não quero mais dívida e tal. Presta atenção no que eu estou dizendo. A palavra está dizendo, levanta. Deus não poderia falar, Jeremias, eu quero levar um papo com você. Se ele pegou Jeremias e falou, levanta, Jeremias podia estar lendo o jornal, assistindo novela, assistindo um filme na TNT, podia estar no Facebook, ou poderia estar, sei lá, na rede, tomando um coco gelado. Deus falou, levanta. Ele não poderia falar, vamos sentar aqui, Jeremias, pega um coco aí, pega uma bacia de pipoca, eu vou assistir um filme com você, enquanto isso eu vou conversando. Não, ele isolou, ele falou, levanta. Foi o que ele fez com você, irmão. Ele falou, levanta. Você estava lá na sua casa, não sei, sentado lá no seu sofá, na cozinha, comendo o resto que sobrou no almoço, resquentando a linguiça que você fez no almoço. E aí Deus falou, levanta. Opa, aonde eu vou? Desce. E você desceu aqui na igreja para ouvir Deus falar, não o homem falar. Eu estou sendo a boca de Deus, mas Deus está falando para você. E aqui diz o texto, levanta, desce na casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. No versículo 3, diz assim, e desci a casa do oleiro. Jeremias explicando para nós, olha, eu desci lá na casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Não Deus, o oleiro. Jeremias chegou lá na casa do oleiro, que ficava na parte baixa da cidade. Ele desceu e o oleiro estava trabalhando. O oleiro, ele trabalha com uma roda, ela fica em círculo assim, girando, e geralmente era no pedal, hoje é elétrico, hoje é num botão, você põe na eletricidade e ele gira, mas antes era no pé. Então provavelmente pelo tempo, era no pé que esse aqui estava rodando, fazendo vaso. O problema é que se distrair, coçar o nariz, ou olhar do lado, o vaso ele rebenta, porque quando você volta a mão, você volta com outra pressão. Se você está assim, ela está por igual. Se você tira, volta, ele esfarela, ele entorta, vai barro para todo lugar. Assim também é a nossa vida. Tem gente que está na igreja e perde bênção. Tem gente que está em casamento e não come bolo, irmão. Eu não me conformo com isso, irmão. Eu já vou em casamento com tupperware vazia debaixo do braço, irmão. Eu falar, se sobrar as coxinhas, eu vou levar para o meu cachorro lá. Que cachorro que, irmão? Eu resquento no dia seguinte, como com arroz. E tem gente, acabou o brigadeiro? Cadê o brigadeiro? Passou o brigadeiro aí, amigo. Eu não vi, não. Tem Coca-Cola? Acabou a Coca-Cola, todo mundo já tomou. E o bolo? Já cortaram, já comeram. A pessoa fica lá falando mal da vida dos outros, fica pensando, tirando caca do nariz, e perde a bênção. Na igreja é a mesma coisa. O Senhor está passeando aqui no meio, falando, qual é o teu problema? Você está querendo o quê? O que é? Você quer andar? Pega a maca, enfia debaixo do braço e anda. É só você ler Bíblia. A pessoa tinha dificuldade de andar para chegar no poço, porque o anjo misturava aquela água, agitava a água, e só o primeiro que punha a mão era curado. E o camarada não conseguia, que ele tinha dificuldade para andar. Os outros que corriam, o primeiro que chegava, recebia o milagre. Jesus encostou no cara e falou, e aí, qual é a tua? Ah, eu tô aí, né? Tá aí, o que você está precisando de alguma coisa? Sabe, o que você quer? Eu queria ser curado. Ué, seja curado, vai embora. E depois perguntaram para ele, você não era o aleijado? É, eu era. Quem te curou? Ué, você sabe o que eu não sei? Nem ele sabia quem curou ele. Aí Jesus passando, foi aquele camarada lá. E Jesus está aqui, meu irmão. Pena que ele é pouco lembrado nessa época, né?
Lembra-se de árvore de Natal, bola de Natal, Papai Noel, troca de presente, que é muito bom ganhar presente. Eu ganhei bastante esses dias, peso. Então, mas não se fala de Jesus Cristo. E saiba que a solução para a nossa vida é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando eu desci, versículo 3, a casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra na roda. Olha na minha mão, fazendo a obra. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer de novo outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Porque funciona assim, ó. Se ele estiver fazendo o vaso, e o vaso esfarelar, e ele falar, bom, eu vou atender o telefone, vou assistir uma novela, vou assistir um filme, vou ligar, fazer uma ligação interurbana, quando ele voltar, ele não consegue mais fazer o vaso, porque o barro endurece. E só se faz o vaso enquanto o barro tiver flexível, maleável. E assim somos nós. Se não formos flexível, não aceitarmos correção do pastor, não aceitarmos mudança na igreja, a gente nunca verá mudança. Porque o que a gente quer ver sempre é mudança na vida do outro. E se você quer ver mudança no mundo, começa a mudança a partir de você. Se você quer mudança no seu casamento, começa a mudança a partir de você. Ah, mas minha esposa é chata. Seja redondo. Deixa ela ser chata. Seja redondo. Ah, ela nunca me deu uma rosa. Dê rosa para ela. Ah, não, mas que fez o carinho. Faça você carinho. Porque, sabe, o amor constrange. E às vezes a pessoa fica nesse atrito. Ela não fala bom dia, também não vou falar bom dia. Ele me xinga, também vou xingar. E fica nesse atrito. Daqui a pouco os dois estão trocando carinhos com a frigideira na mão. Você está entendendo ou não? Não pode. Amém ou não? Então, veja o versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias explicando. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Você entende o que você leu, irmão? Que você está na casa do oleiro, mas não basta estar na casa do oleiro. Você está na igreja, na casa do oleiro, mas a porta fica aberta, entra cachorro. Eu já preguei em igreja que entrou um cavalo, estourou a porta de vidro, acabou com o culto. O cavalo ficou sangrando, inclusive morreu, mas porque entrou com charrete e tudo. A porta está aberta, entra. Ó, eu preguei numa igreja Brasil para Cristo, num sítio que fica em Mugimirim, que eu não lembro agora o nome, o pastor lá, o pastor Oséias. Enquanto pregava, entravam uns besorrinhos pequenos dentro da minha boca. Na boca do povo lá não entrava, nem mosquito ficava em volta dele. Parecia que eu não tinha tomado banho. Que acho que os mosquitos falam carne nova, né? E ficava bzzz, e eu pregando aleluia, glória a Deus, aleluia. Só aleluia, aleluia, aleluia. E de vez em quando engolia uns 2, 3. Na igreja entra todo tipo de gente, porque a igreja é cidade de refúgio. O que eu quero dizer para você? Não basta você estar na casa do oleiro, você tem que estar nas mãos do oleiro. Porque tem gente que está na igreja, ela está pensando assim, será que eu deixei o registro do gás abaixado? Será que eu dei leite para o cachorro? Água para o gato? Ou vice-versa, troca? Porque o meu gato lá em casa, você dá café com leite, ele toma só leite, ele separa o café. É café em grão, né? Ele separa com a patinha e toma só o leite. Aí, você tem que estar nas mãos do oleiro, para Deus moldar você. E Deus precisa moldar você todos os dias. Presta atenção. Você vai no Instituto de Beleza. A pessoa está fazendo o seu cabelo, massageando, cortando. Que mão é essa que toca a sua cabeça, irmão? Aí você chega, eu estou com uma sede, a pessoa vai pegar a água e te dá. Da onde veio a água, irmão? Quem não garante que a pessoa, antes de abrir o salão, ela consagrou todo aquele lugar? Acendendo velas, oferecendo todo o ambiente para o Deus dela. Então, sempre que você vem na casa do oleiro, você precisa ser feito de novo. Você precisa se permitir, já que você é a obra-prima, pó, e do pó você veio e o pó vai retornar, você confere em Gênesis 3 na sua casa, e você está aqui cheio de problema, como todo mundo tem,
tem lutas, de repente, sentimental, espiritual, de relacionamento, saúde profissional, financeiro. Aí você pergunta para mim, missionário, o que eu vou fazer? Vir na igreja, se colocar na mão do oleiro, presta atenção, irmão, e querer ser quebrado. É o versículo 2, veja o que está escrito aí. Descer à casa do oleiro para ouvir a palavra. Você está ouvindo a palavra, meu irmão. É a palavra que liberta. Então, a casa do oleiro, a igreja, é um lugar para você exercer humildade, irmão. Você tem que aprender a descer do orgulho, descer da arrogância. Tem muita gente arrogante dentro da igreja, irmão. Tem gente que às vezes não aceita o pastor. O pastor está aqui, é o vaso maior, porque é o anjo da igreja. Ele não aceita. Ele quer ser um vaso maior que o pastor. Então ele quer por tudo dar rasteira no pastor. E ele não entende que em ministério você tem que ser menor. De preferência, menor que o pastor. Ah não, missionário, eu gosto de ser grande, eu gosto de aparecer, eu gosto de ser a melhor bolacha do pacote. Essa não é a forma correta. Para que Deus trabalhe e coloque você na roda, que amasse você, você tem que ser humilde. Você tem que se humilhar para que Deus cresça. Mas missionário, você desse tamanho? Não, desse tamanho é grande demais. Você tem que ser menor ainda. Menor ainda. Por que, missionário? Porque quanto menor é mais fácil de encher. Quanto menor é mais fácil de encher. E às vezes o orgulho, a arrogância impede você de ser transformado. Porque Deus só pode transformar uma pessoa em movimento, não em movimento errado, em movimento certo, como a irmã fez, veio aqui, deu a sua participação. Aí você tem que ser um inconformado. Ver ela ministrar, falar, não, eu vou fazer melhor. Foi assim que nasceu o meu ministério. Eu ficava vendo o pastor pregar, gravava, ia em casa, falei, não, eu posso fazer melhor. E fui persistindo, estudando, fazendo instituto teológico. Falei, não, eu posso fazer melhor. Só se eu caminhar por aqui, for por aqui, e anotando. Eu gravei mais de 200 pregações quando era da Igreja Batista. E levava os cassetes, e levava para casa. E o pastor, mas é que você fica gravando? Parece aquele índio juruna, fica com esse gravador gravando. Falei, não, pastor, eu preciso estudar essa palavra. E eu queria apresentar um trabalho bom. E mesmo assim, eu sempre digo que sou aluno constante de Deus. E você tem que ser um inconformado quando abrir sua geladeira, que parece porta de cemitério. Você abre a geladeira, você tem que ver que tem geladeira melhor e você pode comprar. Você não é neto e sobrinho de Deus, você é filho do Deus Altíssimo. Mas sabe, você tem que tomar posse daquilo que você é. Colocar-se nas mãos de Deus e falar, Senhor, me quebra, me mói, me faz de novo. Jesus ensina isso a Nicodemos, acerca do novo nascimento. Abre Romanos 12. Você precisa nascer de novo. Você não precisa ser perfeito, irmão. Você não precisa ser perfeito. Você tem que ser refeito. Há uma grande diferença. De repente você está aqui nessa igreja e você tem sorte de estar nessa igreja, porque eu vou te dizer uma coisa para você. O vosso pastor tem uma boca muito cheia para orar, irmão. Já percebeu isso ou não? Ele tem uma autoridade muito grande para orar, eu já percebi isso. A autoridade que ele tem, eu não tenho. Eu já percebi vindo, olhando ele, já não é de hoje isso. Ele fala de boca cheia, irmão. Sabe, ele fala com determinação. Cada um tem o seu dom, e o dom do seu pastor, ele tem um lado profético que quando está orando, se você levar a sério e respeitar aquilo que ele está falando com Deus, que ele não está falando para se candidatar a vereador ou a político, você é tremendamente abençoado antes do culto começar. Ele já lapa logo no começo, já percebeu ou não? Ele já vai determinando o que vai acontecer. E sabe, irmão, isso no mundo espiritual tem um valor tremendo. Você pode aplaudir Jesus pela vida do seu pastor? Aleluia! 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 Eu já estou quase terminando, viu? A primeira parte, eu dividi esse culto em 800 partes para ficar tranquilo para vocês, tá bom? Os irmãos topam ficar aqui até meia-noite hoje, amém? Amém! Tá, vocês podem ficar que eu tenho mais o que fazer, tenho que ir embora antes, tá? Irmão, por eu não conhecer você pessoalmente, cada um, embora já vim aqui 29 vezes,
Eu não conheço pessoalmente as pessoas, né? Convivi com situações difíceis aqui, e uma delas foi da perda do filho do pastor. Mesmo assim, eu não conhecia direito o pastor. Então, eu passei por várias situações nessa igreja aqui. Mas eu não conheço individualmente você. Eu me basei pela minha vida. Tem dia que nós estamos um verdadeiro caco. Não existe nada de vaso em nós. Não sobrou nada da gente, irmão. A gente está moído só em pedaço. Mas entenda, uma pregação como essa, você precisa acreditar e querer aceitar o que eu estou te falando. Deus pode moldar você, porque Deus não rejeita ninguém. Deus nunca rejeitou você. E Ele vai trabalhar com você, porque Ele ama você, Ele quer moldar você. Mas você precisa descer do orgulho, você precisa descer da arrogância e prestar atenção em Romanos 12, que diz aí no versículo 3 de Romanos 12. Paulo diz: não devemos pensar de nós mesmos além do que somos. Não devemos pensar de nós mesmos além do que somos. Então, quando nós ouvimos a palavra que lemos de Jeremias, os outros versículos, o salmo que lemos, essa palavra é a palavra que molda, é a palavra que nos muda. Quando nós ouvimos Deus, não tem como não ter mudança na nossa vida. Você não tem como chegar e encontrar uma pessoa: olha, eu frequento a igreja tal, mas eu não gosto do meu pastor. Não tem como, não pode existir isso, irmão. Não tem como você chegar e uma pessoa falar assim: eu sou um safado gospel. Eu vou na igreja, eu sou safado, é o meu jeito assim mesmo, sabe? Eu sou safado, mas eu vou na igreja, não perco na escola dominical. Não tem como você encontrar uma pessoa e ela falar: eu sou um mentiroso gospel. Eu já minto desde pequenininho, sabe? Eu vou no culto, sou até batizado no Espírito Santo, mas o que eu minto até dormindo. Não tem como você encontrar uma pessoa e ela falar: eu sou um assassino gospel. A minha média de matar assim é 2, 3 por mês. Quando a cota está boa, eu mato uns 12. Mas eu sou gospel, nossa, eu vou na igreja. Não tem como a pessoa dizer: eu sou um ladrão gospel. Eu sou um ladrão sério, tudo que eu roubo eu dou 10% para o Senhor. Por quê? Não tem como isso acontecer. Porque quando Deus molda você, presta bem atenção, quando você quer ser moldado, hein? Deus não quer você: vou moldar você, baixa a cabeça, cala a boca, vai moldar. Não, quando você fala: Senhor, me molde, eu quero ser mudado, por favor, faça isso na minha vida, por favor, faça isso. Se você fizer isso todo culto, irmão, presta atenção. Quando Ele molda você, você passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Porque tem vaso, irmão, dentro da igreja, que não tem condição de colocar nada dentro dele, irmão. E isso, se você estudar a Bíblia, você sabe que não se coloca um vinho novo em odre velho. Então, muitas vezes, a pessoa não tem condição de uso, irmão. E Deus quer fazer você tudo novamente, basta você querer. Ele não quer que você seja um vaso sem fundo, Ele quer você como um vaso novo, porque sem fundo você ouve a palavra, levanta, fica tudo no banco a palavra. Ele não quer que você seja um vaso furado. Você ouve a palavra, sai esparramando para o meio do caminho, chega em casa, não tem nada a oferecer. Por isso que muitas famílias não estão na igreja, porque quando a gente chega em casa, a gente não é constante, a gente só dá glória a Deus dentro da igreja, aleluia, põe adesivo no carro, 100% Jesus. Aliás, tem que prestar atenção nos adesivos, que dependendo do seu carro, não é bom que você ponha a propriedade de Jesus, seu carro está caindo aos pedaços, a pessoa lê o adesivo, ele não vai querer aceitar esse Deus, vai falar: meu Deus do céu, se eu servisse Deus, eu vou ter um carro igual esse. Mas o problema é que nós não somos constantes e Deus o tempo todo quer fazer você um vaso novo. Quantas pessoas, olha para mim, chega na igreja e a gente fica impressionado com a pessoa. Olha que coisa linda de mulher, olha que jovem bonito, você viu o carro que ele parou ali? E a gente fica impressionado, mas é só maquiagem, é só aparência. A hora que a pessoa levanta do banco, ela sai, ela continua sendo um vaso comum, um vaso qualquer. Coisa essa que você não é. Você é um vaso de honra, você é um vaso de bênção. Às vezes a gente se impressiona pela aparência, e a Bíblia diz, abra Mateus 23 para você
ver. Ela fala sobre sepulcro caiado, que é pintado de branco por fora e só tem osso podridão por dentro. E aí você vê, nossa, tem uma irmã aí que tem um cabelo bonito, toda vez que ela vem na igreja, ela vem de vez em quando, irmão. Ela se prepara, ela maqueia para participar da mesa só. Depois ela levanta e continua a vida dela, fumando e fazendo as coisas que desagradam o coração de Deus. Você não é esse tipo de pessoa. Você é um adorador. Deus tem prazer em abençoar você. A Bíblia diz, Mateus 23, 27, ai de vós, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Não é o seu caso, porque você é um adorador. Diga, eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Mas mesmo sendo adorador, você pode ter chego aqui nessa igreja hoje sangrando. Quantas vezes eu já preguei nessa igreja aqui sangrando? Saí de casa sangrando. Agora, o que eu vou fazer? É como o irmão Fernando que está filmando. Acontecesse uma luta lá na casa dele, ele ia fazer o quê? Ele não ia vir para cá filmar, sabendo a importância desse vídeo na vida de pessoas? Veio na boa e ainda veio com a filha dele. Ele está em paz com Deus. Mas não é sempre que a gente está em paz, não, irmão. Eu já saí de casa para pregar, irmão, no meio de muita confusão, irmão. A um ponto de você tomar banho e não achar a cueca, não achar a gravata. E eu tinha deixado num lugar. Falei, mas cadê o negócio? A um ponto de sair só de calça, sem cueca, que eu não achava as peças. Tudo isso para confundir a cabeça da gente, como se isso fosse coisa importante. Mas o inimigo ele é muito esperto, ele movimenta objetos através de um material chamado ectoplasma. Ele é capaz de movimentar, levantar esse púlpito até o teto. É uma grosma que ele enlaça, e isso já foi fotografado e constatado. Por isso que às vezes você vê objetos mexendo, porta balançando, quadro se mexendo. Quando você tem o Senhor Jesus e tem conhecimento, você olha assim e fala, é você, diabo? Pensei que fosse alguém mais importante. E quando você não dá importância a isso, ele vai embora. Ele gosta de carnaval. Sabe? A pessoa cai no chão, começa a rosnar. Eu já não tenho mais paciência para isso, sabe? Quando chega em igreja, tem igreja que rosna a igreja inteirinha, porque é mania de chamar demônio. Então fica caindo no chão e eu continuo pregando. E o pastor, você ajuda, missionário? Não, se vira, o senhor é especialista em demônio, se vira lá que eu não estou nem aí. Eu vou ler aqui a Bíblia e vou continuar lendo. E a igreja toda tomba, começa a rosnar. Eu já vi cada coisa, irmão. E as pessoas ficam, sai. Não sai, irmão. Não adianta que não sai. Você entendeu? O que ele gosta é disso. Qual é o seu nome? De onde você veio? Meu nome é Junqueira. Eu vim do Paraná. Sai, eu não vou sair. Sai, não sai. Porque falou sai, ele não sai. Irmão, é muito simples. Você chega perto de uma pessoa que está possessa e diz, sai no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só. Quando você começa a falar, ele já cai para o chão fora, porque ele já sabe o que você vai concluir. Mas sai, qual é o seu nome? Ele faz a festa. Outro dia eu fui pregar numa igreja, a mulher plantou bananeira de saia, ficou com as carças tudo de fora assim, plantada bananeira, e o povo rindo. Eu falei, povo, olha aqui para mim, não fica olhando para essa mulher. Eu estou pregando, mas o povo tudo olhando, o modelo da calça da mulher, a celulite da mulher. E o pastor veio, pegou a mulher e levou que nem um tubo assim, parecia uma pedra dura. E lá dentro do gabinete, e eu pregando e vendo o pastor, e nada do demônio sair. Irmão, a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Só que tem uma vírgula. É na vírgula que pega alguns ministros. Sede submisso a Deus. A pessoa bebe, assiste filme pornográfico, é chegado num site pornográfico, depara com um demônio que é tão igual quanto ele. Onde demônio expulsa demônio, irmão? É preciso ter autoridade quando você faz isso. Para isso você tem que ser submisso. Vai ler Bíblia o dia inteiro? Não, mas pelo menos leia. Vai orar o dia inteiro? Não, mas pelo menos ora. Nem que for de vez em quando. Respeita a Deus. Mas como que eu vou amar a Deus? Amando as pessoas, irmão. Não passando em poça d'água para molhar as pessoas. Molhei uma velhinha. Então, irmão, isso é amar a Deus?
Você está entendendo? Não a pessoa no farol, você me dá o dinheiro, eu vou dar dinheiro para drogado. Que isso, irmão? Para que isso, irmão? O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele, irmão. Você dá. Agora tenta exercitar e fazer o seguinte: quando você dá tudo que você tem. E vamos ver se no dia seguinte você vai ter cada vez mais ou não vai ter cada vez mais. A gente fica, eu vou te dar 10 centavos. Sabe o que eu faço, irmão? Eu saio sem dinheiro de casa. Aí eu não minto para a pessoa. Eu tenho um potinho assim de moedas no carro. A pessoa, o senhor me dá o dinheiro? Olha, eu não estou mentindo, eu não tenho. Eu não tenho, mas eu tenho umas moedas aqui. Posso dar metade para você, que eu vou encontrar outra pessoa para dar metade para ele? Às vezes a pessoa pega a moeda, sente vontade de falar, melhor eu dar para o senhor que você tem menos que eu. Mas eu faço a minha parte. Não julgar as pessoas, que com a medida que você julgar, você será julgado. Na verdade, você dá uma moeda no farol, amanhã você pode estar no farol também. Porque eu já fiz isso. E você não sabe o que é duro debaixo de sol, as pessoas cuspirem em você, maltratar você. Então você valoriza o que você tem. Você tem Deus no seu coração, você não tem que temer nada. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?